Graça e paz, queridos, tudo bom? Estamos novamente aqui, voltando para os nossos estudos, né? Os princípios básicos da fé cristã, que sempre temos toda semana estudado juntos essa palavra, esses estudos. Estamos ainda falando sobre o pecado e suas consequências. Hoje nós vamos responder algumas perguntas dos estudos anteriores e depois nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o pecado e suas consequências. Agora mudamos de dia, né? Aos poucos nós estamos retornando às atividades da igreja, e como nós nesse período de pandemia estávamos usando as terças-feiras para as lives e agora vai voltar a rede de mulheres, nós estamos agora no novo dia, que é todas as quintas-feiras. Então desde já quero chamar você que a partir de agora, né, a partir de hoje, nós estaremos agora todas as quintas-feiras participando desse estudo bíblico, né, os princípios básicos da fé cristã. Então eu te convido aí, vai agora convidando teus irmãos, vai agora se organizando aí, vai curtindo, dando teu like, vai aí, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, para a gente ter uma maior amplitude dos nossos alcances, tá certo? Então nós vamos daqui a pouco começar a falar sobre, concluir hoje, né? Que nós estamos falando sobre a doutrina do homem, do pecado, né? A gente está falando sobre o pecado, as consequências do pecado que aconteceu quando a gente, na verdade, dentro da história da criação do homem. Então hoje nós estamos concluindo essa parte que nós estamos estudando juntos. Vamos orar e vamos pedir a bênção sobre nós e daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho sobre este assunto. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção sobre nós, pedimos a Tua bênção sobre aqueles que nos escutam, que o Teu Espírito Santo nos ensine nessa hora a juntos participarmos, entendermos a Tua palavra, que são assuntos até um pouco polêmicos, um pouco mais profundos, mas queremos que o Teu Espírito Santo nos traduza. Aquilo que eu não consegui passar, mas o Teu próprio Espírito Santo, Senhor, possa transmitir para os Teus filhos e que possam ninguém ficar com dúvida naquilo que estamos aprendendo na Tua palavra. Nós te pedimos assim a Tua bênção sobre aqueles também que estão conosco, nos ajudando, a equipe técnica e todos que colaboram para que essa live chegue até os nossos irmãos. A Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos aqui falar um pouquinho e temos duas perguntas, não é isso, Peterson? Com relação a alguns irmãos que, na verdade, já passaram para mim, né? Não sei como nós vamos responder essa pergunta. Podemos responder agora? Pode. Diga aí então a pergunta e eu vou responder. A primeira pergunta é do pastor Sérgio Santos. Pastor Sérgio pergunta. E ele pergunta: o homem é o corpo, a alma é espírito. Podemos afirmar que o homem, em essência, é mais espírito do que carne? Pronto. A pergunta do pastor Sérgio é que o homem é corpo, alma e espírito. Mas podemos dizer que o homem é mais espírito do que carne? Veja bem, na verdade, a gente, na Terra, não, na Terra são todos iguais. A importância da carne, a importância do espírito tem o mesmo peso e as mesmas medidas. Porém, aí na esfera espiritual, na esfera depois da morte, na esfera depois do arrebatamento, sim, nós seremos mais espírito do que carne, porque nossos corpos não serão mais carnais, serão espirituais. Mas enquanto estamos no mundo, o peso espiritual e o carnal têm o mesmo peso. Apesar de como a Bíblia diz que o espírito é forte e a carne é fraca, na verdade isso é. Mas em termos de ser mais carne ou mais espírito, não. Nós podemos chegar numa dimensão espiritual equilibrada, porque precisamos comer, se alimentar, andar, falar, isso é tudo carne. E podemos estar ligados a Deus, é tudo espírito. Então, a medida da estatura de varão perfeito é quando nós conseguimos chegar no mesmo nível espiritual do que a carne. Como no mundo a carne ela é mais forte, tá certo? Assim, no sentido das tendências, mas o Espírito leva a gente a querer buscar Deus, então a gente tem que chegar num nível de igualdade, tá certo, Sérgio? Mas
Quando formos arrebatados, sim, nós seremos seres espirituais e não teremos peso nenhum da carne. A outra pergunta é de Renan, lá de Renan. Guaraci. Renan de Guaraci. E ele pergunta: o ser humano foi feito em imagem e semelhança de Jesus, mas a forma de Deus e uma forma de um corpo de Jesus Cristo, ou é corpos diferentes? Bom, a gente vai até juntar essa resposta que eu dei nesse instante para Sérgio para explicar. Quando Deus, a pergunta é essa, como a Bíblia diz que o homem foi feito na imagem e semelhança de Deus, e essa forma e semelhança de Deus é o mesmo corpo de Jesus ou é outra forma? Veja bem, quando Deus criou o homem, criou numa visão de corpo físico visível, mas na essência de dimensão espiritual. O homem pecou e perdeu a glória, perdeu essa glória celestial. E ele começou a viver num patamar só carnal. Quando ele diz assim, né? E viu Deus, e viu o homem que estava nu. Então antes ele não via, mas não é porque ele não via, é porque a sua mente não tinha maldade carnal como a mentalidade do pecado. Agora, só teremos esse corpo de volta, essa dimensão de volta, sem maldade, com a dimensão espiritual, só no arrebatamento da igreja, no céu, que nós teremos o corpo glorificado. Então, visivelmente corpóreo, corporalmente visível, o homem foi feito à imagem de Jesus, e agora, dimensionalmente espiritual, só teremos essa mesma glória no céu. No momento, nós não temos a mesma glória de Jesus. Então, fisicamente corpórea, mas dimensionalmente não temos mais essa mesma glória. Entendeu? Então, a gente pode dizer, por exemplo, Jesus Cristo, quando ressuscitou, ele disse uma coisa para Maria: não toques em mim, porque ainda não subi para o Pai. A dimensão de Jesus, quando ele disse não toque em mim, não foi para que o pecado de Maria passasse para ele. O pecado, quando eu digo assim, a dimensão humana de Maria como ser humano, mas ao contrário, a glória de Jesus é tão grande que se um ser humano tocasse em Jesus, poderia morrer, poderia ser fulminado pela grandeza da glória de Deus. Então, muitas vezes a gente não entende essa dimensão, mas quando formos arrebatados, nós não seremos anjos, como as pessoas dizem, nós seremos homens e mulheres, mas com o corpo glorificado, na mesma dimensão de Jesus depois da ressurreição. Amém? Então vamos prosseguir falando sobre e terminando esse tópico da criação do homem, do pecado e suas consequências. Estamos falando sobre o pecado e suas consequências na punição de Adão, Eva, a serpente. O Senhor saiu punindo na criação, cada um segundo aquilo que foi feito. Mas com relação ao homem, aí vem uma palavra que fala, inclusive essas duas respostas que eu acabei de dar, vai respaldar muito esse texto. Lá em Romanos, no capítulo 3, 23, fala de exatamente isso, né? Uma palavra onde o Senhor revela que o homem foi destituído da glória de Deus. E aí essa glória de Deus, ela foi perdida, né? Como diz aqui a palavra do Senhor, em Romanos, no capítulo 3, no capítulo 3, versículo 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então preste atenção, muito importante isso aqui, você entender isso. Quem pecou foi Adão? Foi. Mas depois do pecado de Adão, toda a raça humana, geração de Adão, descendência de Adão, recebeu essa, vamos dizer assim, essa maldição, né? Porque todos pecaram e destituídos. O que é destituir? Foram tirados o direito, foi negado ou foi proibido dele usufruir desse direito. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o homem vivia em 100% de glória de Deus. O homem não precisava mais de outra coisa a não ser de se alimentar da presença de Deus, da glória de Deus. Depois que eles pecaram, então foram destituídos da glória de Deus. Então existe hoje uma fronteira, né, uma barreira entre o homem e Deus, que é o que? O nosso pecado.
Em Isaías, no capítulo 59 e o versículo 2, ele traz essa visão dessa barreira que, na verdade, tem afirmativa bíblica. Pastor, você está dizendo uma coisa que acha. Não, veja o versículo 2 do capítulo 59 de Isaías. Diz, mas as vossas iniquidades, em outra tradução diz, vossos pecados, fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem seus rostos de vós, para que não vos ouça. Então as pessoas dizem assim, mas meu Deus, por que o Senhor não está me ouvindo? Por que está tão difícil? Não é Deus que não ouve, não é Deus que não atende, mas são os nossos pecados que nos fazem divisão, nos faz divisão entre nós e Deus. E Deus não aceita o pecado. E pastor, e então, quem é que Deus vai ouvir se Deus não aceita o pecado? Aí é por isso que vem a obra de Jesus. A gente vai falar ainda de Jesus, mas é por isso que vem a obra do Calvário para nos unir diante de Deus. Então, é importante, nenhum ser humano, de Adão até João Batista, teve acesso à glória de Deus, a não ser por graça e misericórdia de Deus. Quando Jesus veio, ele fez a obra, então nós nos encontramos com Deus através de Jesus. Quem nos representa no céu é Jesus. Então você é Jesus. Então você não é ouvido pelo grito da sua oração. Você não é ouvido pelo choro da sua oração. Você não é ouvido pelo talento da sua adoração. Isso tudo é importante. A única coisa que faz a gente ser ouvido por Deus é Jesus. Por isso que quando nós oramos em nome de Jesus. Quando nós pedimos, nós estamos em nome de Jesus, no caráter de Jesus. Então, Jesus é o único caminho, quando a Bíblia diz, a verdade e a vida. Então, Ele que nos leva a chegar a Deus, que é a única ponte de Deus e o homem. Então, essa é a palavra que a gente quer trazer para vocês nesse texto. Gálatas 3,13, ele também aponta o apóstolo Paulo falando que essa barreira foi removida pela obra da cruz. Então, Gálatas 3,13 assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Qual era a lei? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Fazendo-se maldição por nós. Jesus tomou sobre si a nossa maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, sabe quem deveria estar ali no madeiro, na cruz? Era eu e você. Então, para cada vez que a gente pecasse, a vez que a gente errasse, a gente era crucificado. Para que Jesus, sabendo que a gente não ia aguentar isso, Deus, sabendo da nossa fragilidade, enviou Jesus Cristo e assumiu o pecado da humanidade para que a gente agora tivesse acesso ao Pai através dele, né? Ao criar o homem, Deus buscou nele um amigo, um filho, um herdeiro, e este homem pecou e distanciou-se de Deus. E aí nós vamos agora entender, né? 1 Timóteo 2,4, nós vamos entender os propósitos eternos de Deus, que sejamos esse homem e que tenhamos esse encontro com ele, né? 1 Timóteo 2,4 diz assim, que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Olha, Deus não quer que ninguém se perca. Mas pastor, e por que as pessoas morrem sem Jesus? Porque o homem não quer conhecer Deus. Deus usa todos os meios, Bíblia, sonhos, pregação, canções, catástrofe. Deus permite certas coisas para chamar o homem a atenção. Mas ele não quer. Mas o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, né? Então, existem alguns princípios, meus irmãos, que governam o mundo físico, né? E aí a gente chama de leis espirituais, que governam o relacionamento com Deus. Então, assim como existem leis que governam o reino físico, existem leis espirituais. Então a gente pode ver assim, né? Todo pecador, é o primeiro princípio, a gente precisa entender isso. Todo pecador precisa se arrepender. Isso é uma palavra até para você, quando estiver em casa,
falando com seus pais que não são evangélicos, seus irmãos, seus vizinhos, de uma linguagem mais simples. Porque às vezes a pessoa vai para a igreja assistir uma mensagem e os pregadores falam com tanta eloquência que às vezes as pessoas não entendem bem o plano de Deus pela eloquência do pregador. Mas uma linguagem simples é que todo pecador, todo homem não pecou, todos estão destituídos da glória de Deus, inclusive eu e você. Se a gente não se arrepender dos nossos pecados, nós não nos aproximamos de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, ele traz exatamente essa explicação que todo pecador precisa se arrepender. Ele diz assim em Atos 3,19: agora arrependam-se e voltem para Deus, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Como é que um pecado pode ser apagado? Como é que um pecado pode ser destruído na sua vida? Se martirizando? Não. A pessoa se jogando na gandaia para morrer de... Não. É só se arrepender. Não é? É só o arrependimento. Só tem um caminho, o arrependimento. Muitas pessoas confundem arrependimento como se fosse uma forma de se culpar. Não, o arrependimento é diferente de estar se julgando, se punindo, não é? Na verdade, a palavra arrependimento, ela quer dizer, dar uma volta, como se fosse uma volta de 360 graus, como se uma volta inteira. Você está indo para o norte, volta para o sul. Se você está indo para frente, volta atrás. Quer dizer, é dar uma volta do que você está fazendo. E aí, arrependimento é diferente de remorso. Remorso, você chora, você se martiriza, mas não quer mudança de vida. Mas o arrependimento, além de doer, ele volta a não fazer mais o que está fazendo, né? E justamente em Romanos 6, 23, ele traz um alívio para a vida da gente. Romanos 6, 23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte. Ainda bem que o versículo não termina aí. Mas, algumas traduções dizem, mas a dádiva de Deus, mas o dom gratuito, também outra tradução diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado traz morte, mas o dom gratuito, a dádiva, quem é essa dádiva? É Jesus. A dádiva de Deus é a vida eterna. Quem se converte a Jesus, quem se arrepende a Jesus, então tem a vida eterna. Então, aí já tem nossa explicação. A primeira. Segunda, como o pecado entrou no mundo, né? Como foi que isso? Que quebra os princípios da vida da gente, né? Através de quê? Como nós já lemos aqui em Romanos 3,23, nós já lemos que porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, então esse pecado entrou no mundo através da rebelião. Então, a Bíblia chama até do pecado de rebelião parecido com o da feitiçaria, porque Deus não aceita a feitiçaria, Deus abomina a feitiçaria. O pecado é conhecido como rebelião. Por que o pecado é conhecido como rebelião? Porque a rebelião é toda atitude contrária aos princípios de Deus. Satanás se rebelou contra Deus e fez com que o homem traísse também e contraísse essa rebelião, desobedecendo os princípios que o Senhor estabeleceu. Então, entrou por aí. Então, quando a criança nasce, já nasce debaixo dessa maldição do pecado. Agora, claro que tem os níveis de inocência, os níveis de maldade, os níveis de consciência, mas todos nós estamos, quem é ser humano, debaixo dessa maldição que o Senhor Jesus veio trazer para a vida da gente. O diabo veio trazer e o Senhor Jesus veio nos resgatar na nossa vida. Em terceiro lugar, o terceiro princípio, existem ilegalidades que precisam ser tratadas. E a legalidade que o pecado dá para o pecado. Então, o primeiro pecador, a primeira pessoa a cometer o pecado foi Adão e Eva, né? Entrou o Adão, que a Bíblia chama que ele é o primeiro Adão, e Jesus é o segundo Adão.
O primeiro Adão foi feito em alma vivente. O segundo Adão, que é Jesus, foi feito em espírito vivificante. Então, como o pecado entrou por Adão, o pecado foi exterminado por Cristo. Aí alguém pode perguntar assim, pastor, quer dizer que se eu aceito Jesus Cristo, nunca mais eu peco? Não é verdade. Continuamos pecando. Somos pecadores até o último momento da vida da gente. Tá certo? Agora, a diferença é que quando nós aceitamos Jesus e confessamos a Ele todos os dias, cada dia que eu peco, cada dia que eu confesso, Ele vai limpando a minha vida. E não só limpando, Ele vai me conscientizando que se eu não parar, eu vou chegar até um momento que eu não terei mais perdão. Porque eu estou agora brincando com a graça e a misericórdia de Deus. Então, aqui nós costumamos dizer assim, com o pecado, o homem ficou sem comunhão com Deus. Consequentemente, todo homem em pecado está condenado. Mas Deus quer homem santo. A gente vai falar sentindo assim essa palavra maravilhosa que você se sente. Então isso é muito bom a gente saber que não está terminado, né? A questão não terminou. Jesus ainda nos restaura, nos resgata. Essa é a obra do Espírito Santo, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então é importante saber que o papel do Espírito Santo é estar nos convencendo todo dia. Então quando você ouvir aquela voz no seu interior, não faça, ou então confesse, ore, peça perdão, é o Espírito Santo lhe ajudando a convencer-se do pecado, da justiça e do juízo. Então isso é importante para que você possa entender nessa palavra. E como Deus quer homens santos, Deus quer trabalhar na vida, então 1 Pedro, o livro de 1 Pedro, né? Capítulo 1, versículo 14 e 16. Deus não desiste que sejamos santos, mesmo com toda a dificuldade. Deus não desiste de querer homens santos. O que é que diz? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 16. Assim, sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os seus próprios desejos e viviam na ignorância. Versículo 15 diz, agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que vos chamou. Versículo 16 diz, pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Deixa eu dar uma paradinha nesse texto aqui, porque esse texto, às vezes, dá uma nó na cabeça da gente. Como é que um homem pode ser santo como Jesus pode ser santo? Como é que ele pode igualar a santidade do homem com Jesus? É impossível, né? Mas o que o texto está dizendo aqui, não está dizendo que a gente tem que ser santo na mesma essência de Jesus. Ele coloca Jesus como modelo. O modelo de santidade é Jesus. Então ele diz, sejam santos como o Senhor é santo. Não é assim, seja santo da mesma essência. Não, não pode, porque Jesus é santo, nunca houve pecado. Ele quer colocar Jesus como modelo. Como foi que Jesus se santificou? As suas atitudes aqui na terra, enquanto homem, como é que ele fazia? Então, ele começa a dar exemplos na linguagem, na obediência, no amor, mas nunca seremos iguais. Só seremos iguais a Jesus quando estivermos na ressurreição. Aí sim, nossos corpos serão glorificados, porque se não fosse, nós não entraríamos no céu, porque no céu não entra pecado, e o nosso corpo será glorificado, a mesma essência de Jesus, e ali viveremos eternamente com Ele. Mas quando ele diz, sejam santos, porque eu sou santo, sejam santos como eu sou santo, ele está colocando Jesus como modelo, não é? E aí a gente deve reconhecer, todos os dias, que somos pecadores, todos os dias. Não se ache, por maior glória que você receba no culto, maior unção que você receba no culto, maior avivamento que você receba no culto, você sempre será um pecador, uma pecadora que todos os dias precisam voltar e confessar os pecados ao Senhor. Por isso que a gente sempre diz, né? Por quê? Por que sou pecador? Por causa do primeiro Adão. Primeiro Adão, lá em Romanos, no capítulo 5, 12, ele traz para a gente
essa visão, né? O primeiro Adão foi o que pecou e trouxe para a gente toda a maldição. Lá em Romanos 5,12 é assim: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Então é bíblico, não é coisa que um pregador diz, está na Bíblia. Quando Adão, Romanos 5,12, você pode anotar e conferir. Romanos 5,12, quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Então a gente não é pecador porque a gente só peca, faz coisas erradas. Nós somos pecadores. Se a gente vivesse numa ilha, sem nenhuma imagem, sem nenhuma pessoa perto da gente, a gente estivesse sozinho, sem fazer nada de errado, mesmo assim nós éramos pecadores, porque nós nascemos de Adão, tá certo? Agora, como entrou o pecado pelo Adão, o último Adão, Jesus, também influencia todos, porque por ele nós fomos redimidos, transformados, justificados diante do Senhor. Aí vem aquela expressão, né? Redenção. O que é redenção? Né? O que Jesus Cristo fez por mim diante do que aconteceu com o pecado, com o diabo, né? Com esta redenção ou resgate, Jesus cancelou. Olha, eu vou aqui dizer uma coisa muito bonita para você. Jesus na cruz do Calvário cancelou. A palavra cancelar quer dizer não existe mais condenação para a vida da gente. Cancelou todo o argumento do diabo contra nós. Mas pastor, o senhor não acabou de dizer que nós somos pecadores? Somos, continuamos. Mas uma coisa é você ser acusado. Vamos trazer aqui para o nosso contexto judicial. Uma pessoa pode ser acusado, mas necessariamente não quer dizer que ele já é condenado. Ele está acusado, isso acontece muito nos dias de hoje. Fulano de tal foi preso. Aí a pessoa diz assim, então ele já está condenado. Não, ele foi preso para fazer ainda as investigações e a condenação. Se ele for condenado, tudo bem. Se não for, ele vai ser solto. Mas uma vez que ele foi preso, ele está ali por ordem judicial para se investigar. Mas ele está preso, mas ainda a condenação dele não saiu. E aí, o que estou trazendo agora para o reino espiritual. O homem foi preso pelo diabo no pecado de Adão, mas ele não foi condenado. O seu advogado, chamado Jesus Cristo, conseguiu, através do seu sacrifício na cruz do Cristo, na cruz do Calvário, ele conseguiu cancelar toda a acusação que levava à condenação do homem. Então Jesus Cristo na cruz do Calvário cancelou todo o argumento de acusação do diabo. Eu errei, mas não posso ser condenado. O meu advogado, o seu advogado, Jesus Cristo, foi diante do tribunal de Jesus, de Deus, diante do juiz, que é Deus, e conseguiu provar que o diabo foi que enganou o homem e por isso que o homem se tornou refém. E aí o Senhor perdoou. Agora disse, como ele disse para a mulher adúltera, te perdoo, pode ir agora, não peques mais. Ou seja, toda vez que você pecar, não esqueça de recorrer ao seu advogado. Em Romanos 8,1, ele fala sobre isso, né? Que é um texto muito conhecido, é uma pérola, é um clássico das nossas, na nossa palavra. Romanos 8,1 diz, agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para quem não há condenação? É para qualquer pessoa? Não. A condenação só não há mais para os que estão em Cristo Jesus. Quem colocou Jesus como modelo? Quem recebeu Jesus? Quem confessa Jesus como Senhor? Quem o aceitou? Por isso que é importante aceitar Jesus. Muitas vezes a gente confunde aceitar Jesus com ir para a igreja. Muitas vezes nós confundimos aceitar Jesus com a religiosidade. Não, aceitar Jesus é reconhecer
é confessar com a sua boca e recebê-lo no seu coração com a sua boca. Mas a prática espiritual da sua fé já é outro passo, já é uma outra necessidade. Em Colossenses capítulo 2 e o versículo 14 e 15, da outra prova bíblica, isso foi por revelação que Deus deu ao apóstolo Paulo. Colossenses 2, capítulo 2, versículo 14 e 15, diz assim: ele cancelou o registro de acusação contra nós, falando de Jesus, removendo e pregando na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando, encravando na cruz. Versículo 15 diz, versículo 15, ele diz assim, né? O 14 ele cancelou, e o versículo 15 diz assim: desse modo desarmou os governantes, as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-lo na cruz. Isso é importante, eu vou dar outra explicação muito importante. Depois que Adão pecou, de Adão até a morte de Jesus, as pessoas viviam sobre um governo do pecado, o governo de Satanás. Satanás dominava o homem. Mas quando Jesus, na cruz do Calvário, morreu, que ele gritou, está consumado, o que ele fez ali foi desarmar os que governavam as vidas humanas. Vocês lembram que quando Jesus Cristo morreu e que houve aquele trevas, a Bíblia diz que os mortos que estavam nas sepulturas ressuscitaram. O que foi aquilo ali? Aquilo é um mistério tão grande, tão profundo, que os mortos ressuscitaram. Eu imagino uma coisa, a pessoa em casa e chegar um cara que morreu não sei quanto tempo, quantos anos, quantas semanas, e o cara chega na sua casa e fala: mamãe, eu não sei o que aconteceu, eu estou aqui de novo em casa. Isso deve ser um aperreio naquele dia tão grande. Mas o que aconteceu foi exatamente isso. Quando Jesus Cristo na cruz disse assim: está consumado, quem morreu antes dele, ou seja, as pessoas que tinham morrido, ressuscitou. Isso quer dizer o quê? Jesus deu uma segunda oportunidade e a morte foi tragada, a morte foi cancelada. E Jesus Cristo agora tem domínio sobre a vida, porque o diabo fazia o que queria por causa do pecado. O diabo matava quem queria, o diabo derrubava quem queria, o diabo condenava quem queria. E assim a gente vivia submisso às ordens do diabo. Mas quando Jesus gritou na cruz: está consumado, então o diabo perdeu a autoridade sobre o homem e agora nós vivemos sobre uma nova autoridade. Mas pastor, e agora? Quer dizer que a pessoa não peca, mas não peca. Quem quiser ficar com o diabo, fica. Quem quiser fazer o que o diabo quer, faz. Agora, ele não mais pode dominar você. O diabo não pode mais dominar você. Se ele domina você, é porque você deixa e você quer. Mas ele não pode. Ele perdeu as forças para nos dominar. Agora, o homem quiser viver com Satanás, o homem quiser viver no pecado, ele vai porque quer, porque gosta, porque se submete. Mas Jesus colocou um fim nessa prisão ali na cruz do Calvário, né? Em Salmos 1 e o versículo 5, eles dizem uma coisa, né? O Salmo diz, no Velho Testamento, mas é uma profecia para o Novo Testamento, diz que os pecadores não terão lugar entre os justos. Em outra tradução diz: porque os pecadores não prevalecerão na congregação dos justos. Isso quer dizer o quê? Quando nós nos convertemos a Jesus e confessamos a Ele os nossos pecados, nossa congregação de justos, nossa função, nossa posição de justos, a gente tem que permanecer. Se não permanecemos, é porque não estamos confessando ao Senhor. E aí vem, depois da redenção, o processo de redenção foi que Cristo nos tirou da maldição das trevas, do inferno. Cristo nos resgatou das mãos de Satanás. Cristo nos libertou do domínio do império das trevas. E agora, ficou aí? Não. Aí agora o próximo passo para ficarmos livres do pecado é a santificação. Uma operação muito importante que o Senhor deixou para que a gente pudesse vencer o pecado. A santificação é a forma de vencermos o pecado. Pastor, como é que eu venço o pecado? É através da santificação. E o que é ser santo? O que é santificar? Não é ser moralista,
não é ser legalista, não é viver debaixo de uma roupa, não é viver debaixo de doutrinas. Não, não. Santificação a gente vai aprender agora. Lá em 1 Pedro, na carta de Pedro, capítulo 1 e o versículo 13 ao 16, Pedro dá umas lições sobre santificação. Veja o que é que diz, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 16. Diz assim: por isso, preparando o seu entendimento, começa onde a santificação? No entendimento. Você entender. Primeiro, por que as pessoas têm dificuldade de se santificar? Porque não entendem. Faz as coisas sem entender. Vamos fazer jejum. Estou fazendo porque o pastor mandou. Mas você está entendendo o que é isso? Não. Vamos orar. Eu vou orar porque a líder de oração mandou. Eu estou entendendo por que eu preciso orar? Não. Adore, levante as mãos, cante, salte. Eu estou fazendo porque os outros estão fazendo. Eu entendo porque eu faço isso? Não. Então, nenhuma santificação ela é fluente na nossa vida se não tiver entendimento. Então, o apóstolo Pedro diz assim: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios. O que é ser sóbrio? Sóbrio é a pessoa que não bebe, a pessoa que está com consciência. O bêbado, ele está movido por uma cachaça, mas o sóbrio, ele está consciente do que está fazendo. Primeiro você tem entendimento, depois você tem a sobriedade, a razão, né, do que você está fazendo. Ele diz: por isso, preparando o seu entendimento, ainda estou em Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios. Aí, olha, outra coisa importante, é um texto muito rico, dá um estudo tão bonito. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça. Olha, 3 coisas aí importantes que às vezes a gente não leva em consideração. Primeiro, o entendimento, preciso entender. Segundo, eu tenho que ter consciência do que eu estou fazendo, tenho que ter razão, tenho que ter pé no chão. E agora eu vou ter que esperar inteiramente na graça, que não é meu esforço, é a graça que eu tenho que esperar, que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus. Ou seja, você tem entendimento que quer ser santo, você está consciente que quer ser santo, agora você vai esperar na graça de uma revelação que Jesus vai trazer para chegar na sua santidade. Porque a revelação que Deus dá para mim não é a mesma que dá para você. Tem pessoas que o pecado dele está na roupa, então necessariamente não tem que ser a minha vida, é a sua. Tem pessoas que a fraqueza dele está nas amizades, então Deus manda ele se santificar nas amizades, e necessariamente não tem que ser a minha. Tem pessoas que o problema dele está no namoro, está no que ele assiste, está no que ele lê. Cada pessoa tem sua fraqueza, então Deus vai dar uma revelação específica na sua área de fraqueza. Você está entendendo? Se você está entendendo aí, bota um legal aí para eu saber se você está entendendo, né? Se você está entendendo aí, vai falando. Eu até esqueci de dizer isso a vocês podem fazer as perguntas aí, porque nos próximos programas nós vamos responder. Mas se você está entendendo esse estudo, dá um legal, faz aí um alô, faz um comentário. Eu estou vendo aqui alguns comentando, muito bom assim os comentários, mas eu queria a participação de vocês, tá certo? Para que vocês possam inteirar com esse grupo assim de entendimento da revelação. Vamos continuar? Versículo 14 de Pedro. Pedro é fantástico, né? Estou falando que só Silas Malafaia. É fantástico que Pedro está fazendo nessa revelação. Versículo 14 assim: como filhos obedientes. Opa, como é que eu me santifico? Obediência. Não venha aqui com uma gracinha e dizer assim: eu sou santo porque eu canto, eu sou santo porque eu falo em línguas. Se você fala em língua, canta, prega e não obedece suas autoridades, não existe santidade. E olha, esqueça disso. Toda pessoa santa, a gente não conhece, né, pela língua dele, porque tem crente que fala aleluias, né? Tem pessoas que falam assim com os olhos fechados, dizendo que é santo. Não, santo não é no aleluias, que não existe nessa palavra aleluias, é aleluia. O santo não está nem na roupa que você veste, o santo está na sua obediência. Quem é santo obedece. Veja os anjos, eu não vejo, não tem nenhum registro na Bíblia, a não ser Satanás, que questionou o que Deus mandou fazer. Então, crente que é santo não questiona muito não. Eu talvez não entendi, vou perguntar para entender melhor. Mas
é para fazer o que Deus está na sua palavra, nos seus comandos. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Opa! Outra marca da santidade é não começar a imitar o que você fazia antes. Agora você tem uma nova vida. O que eu fazia antes, não vou fazer mais não. Santificação. Aí tem pessoas que estão na igreja cantando, é uma bênção cantando, pregando, é uma bênção no louvor, é uma bênção na paz. São dizimistas, são assíduos na igreja, mas na escola, na faculdade, no emprego, eles fazem as mesmas coisas que faziam antes de aceitar Jesus Cristo. Aí, meu irmão, não tem santificação. E aí o pecado volta a reinar e volta tudo novamente. Você começa a voltar a ser escravo de Satanás. Mas se você é obediente, se você não pratica mais o que fazia de errado, você já está no caminho certo da santidade, segundo a orientação de Pedro. Aí ele diz assim, quando ainda estava na ignorância. Quando ele fala em ignorância, é falta de conhecimento, falta de revelação, falta de entendimento. E o versículo 15 diz assim, pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. E o que é santo em tudo o que fizer? Santo em tudo que eu vou fazer, é eu fazer da forma que Jesus Cristo faria. É eu pensar da forma que Jesus Cristo devia pensar. Existe um livro muito antigo e que revolucionou muitas vidas das pessoas, não sei o nome do autor, mas dizia em seus passos o que faria Jesus. Eu não sei qual é o autor, mas é um livro que revolucionou muita juventude, revolucionou muita gente, e isso realmente muda muitas pessoas. Em seus passos, o que faria Jesus? Tem cada situação na vida da gente que a gente às vezes já descobriu ali Charles Sheldon. O nome do autor é Charles Sheldon. Em seus passos, o que faria Jesus? Esse livro é extraordinário e nos faz refletir que o segredo da santidade é esse. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa, toda vez que eu vou tratar de algum assunto, toda vez que eu vou me reportar a alguém, resolver alguma questão, eu tenho que pensar em meus passos, na minha posição, o que faria Jesus no meu lugar? Isso é muito importante, isso aí é uma maneira prática de viver em santidade, tá certo? Santificação. Em Hebreus 12, 14, ok? Em Hebreus 12, 14, ele põe uma condição que é pesada. E aí, por isso que a gente tem que ser santo, né? A gente tem que ser santo, não é por causa da igreja não, nem por causa do pastor não. Ele diz assim, ó, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual, olha lá, ninguém verá a Deus. A pergunta que eu faço a você aí, você quer ver Deus? Você quer chegar perto de Deus? Aí vem aquela primeira colocação que eu fiz, né? Eu vou ver Deus como, pastor? Se Deus não tem corpo como os homens, mas você vai ver Deus na pessoa de Jesus. Você quer ver a pessoa de Jesus? Você quer ver o Senhor? Então, sem a santificação, ninguém verá Deus. É o que a Bíblia diz aqui em Hebreus 12, 14. Apocalipse, capítulo 22, 11. Apocalipse 22, 11. E Apocalipse já é a preparação do fim da igreja para o arrebatamento. Diz assim, continue o injusto a fazer injustiça. Continue o imundo a ser imundo. O justo na prática da justiça e o santo continue a se santificar. Olha, veja mesmo, vou dar aqui um parênteses aqui que é importante, estamos já daqui a pouco concluindo, mas veja mesmo, no final dos tempos a gente vai ficar, não vai ser difícil identificar quem vai para o céu e quem não vai. Esse capítulo aqui de Apocalipse, ele é um retrato, ele é um tipo de uma receita com o que vai acontecer, porque no final dos tempos, quem sempre foi injusto vai continuar fazendo justiça. Quem era imundo, aí que vai piorar a sua imundície. Porém, existirá os justos que vão procurar a justiça. E o santo vai continuar sendo santo.
As pessoas têm um negócio assim, não, mas você sabe que está difícil o mundo está difícil. Está difícil, mas se não tivesse possibilidade da gente cumprir, não estava na Bíblia. Então, quem é santo, continue sendo santo. Quem é santo ainda peca, mas o pecado da nossa vida, ele passa a ser agora um acidente. Como diz, um acidente de trabalho e não um hábito. Uma coisa é você pecar e dizer assim, então eu não queria ter dito isso, eu não queria ter feito aquilo, perdi a cabeça, não resisti, caí na tentação, é uma coisa. Outra coisa é você estar sabendo que está errado, continuar fazendo, continuar e não ter interesse algum de mudar. Então, a gente tem que saber essa diferença. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16, ele também recomenda o apóstolo Paulo. Ele diz assim, digo, porém, o seguinte, os pontos, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne reina na minha vida e na sua. É porque a gente não está vivendo no Espírito. O que é viver no Espírito? Não é ficar falando em línguas ao mesmo tempo, o tempo todo, não. Viver no Espírito é viver na palavra. O Espírito veio para trazer a palavra, nos lembrar da palavra, nos revelar a palavra, nos revelar o caráter de Deus, as atitudes de Deus, o que eu faria, o que Jesus faria no meu lugar, o que Jesus faria nos meus passos. Essa é a visão. Em 1 Pedro 1,23, também dá outra receita boa, diz assim, porque vocês foram regenerado não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, que não se corrompe, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é eternamente. Está vendo o que eu estou falando aí? Que é a palavra de Deus que faz, a palavra de Deus é que santifica você. Santificai-o na palavra, a tua palavra é a verdade. Então, a santidade não está no que eu faço, a santidade está no que eu ajo pela palavra. Pastor, eu sou santo como? Quando a porcentagem do que você anda na palavra é maior do que a porcentagem do que você anda na sua palavra, na palavra das pessoas. Você está realizando o que está na palavra ou na palavra das pessoas? Em Romanos 12, 1, 2, todo mundo, é outro clássico da Bíblia, outro clássico de Paulo. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto, é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, começa aqui na mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para a gente encerrar, aí termina o quê? Depois de tudo isso, vocês vão pensar que estão livres? Não, o diabo ainda continua acusando vocês. O diabo vai acusar vocês. O diabo vai todo dia acusar vocês. Mas existe uma palavra em Apocalipse 12, versículo 10 e 11, que prova que ele nos acusa todos os dias, tá certo? Mas temos uma resposta. E o Apocalipse 12, 10 diz assim, então ouvi uma voz forte do céu, proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino de Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Você sabia disso, que o diabo está todo dia acusando você de dia e de noite? Imagine Deus ouvindo você. Senhor, olha o que fulano fez. Senhor, lembra de Jó? Quando Deus falou com o diabo, está fazendo o quê? Passe na terra. Visse meu servo Jó, mas também o Senhor dá tudo a ele. Ele começa a acusar, porque a vida de Satanás é acusar os nossos irmãos, ou seja, eu e você. Todos os dias, o que fazemos de manhã, o que fazemos de tarde, o que fazemos de noite. Mas existe outra palavra aqui que eu quero terminar com isso aqui agora, que é em primeira carta de João, 1 João 1, 7 ao 9. Eu vou encerrar com essa palavra aqui, onde está a nossa vitória? Glória a Deus, não é? E quando eu citar esse versículo, eu quero ouvir vocês aí, botando aí, escrevendo aí, glória a Deus por isso. 1 João 1, 7 ao 9, é o fechamento da vitória
e diz assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Aí o versículo 9 termina fechando, dando aquele pontapé na cara do diabo, dizendo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, eu geralmente, quando eu ministro assim, eu sempre recito esse versículo para que Satanás, porque ele é esquecido, Satanás às vezes tem esquecimento, tem que lembrar ele, né? Que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, o sangue a gente clamar, porque não são por nós mesmos. Nós não somos santos por nós mesmos. Nós não vencemos por nós mesmos. Nós vencemos pelo sangue de Jesus Cristo. Então, encerrando, queremos louvar a Deus pela sua vida. Deus abençoe. Até o próximo estudo e continuaremos na paz do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor seja sobre vocês. Amém, amém e amém.